Imagina viver em um inferno onde a sua voz nem é ouvida e nem ter forças para ser falada. Imagina você ser fora da bolha de uma sociedade onde é marcada por preconceito e horror. Hoje iremos falar do horror brasileiro mais letal e devastador do que o Holocausto em Auschwitz. Com vocês, o Hospício de Barbacena. Tudo começa em 1885, quando o Rio de Janeiro começa a fazer um projeto de reformulação, onde a intenção era pegar as casas mais pobres, colocá-las em locais mais escondidos da cidade e criar ruas mais largas para o facilitamento de passagens e de trânsitos. Essa questão da imensa quantidade de casas de pessoas pobres se deve ao fato de que, após a abolição da escravidão, muitos negros não tinham onde morar e acabaram fazendo barracos no meio das cidades. Então, pensando nisso dentro do Rio de Janeiro e no Brasil, pois o Rio era a capital do Brasil na época, começaram a ter spas onde pessoas mais ricas podiam ficar longe do tumulto e da sujeira do Rio de Janeiro, chamados de hospitais colônias. Mas um desses chamou a atenção, que era o Hospital de Barbacena, que era assim como os hospitais colônias, era um lugar de spa para pessoas ricas, longe da sujeira e do tumulto da cidade. Mas depois, em 1903, o Hospital Colônia foi comprado pelo governo de Minas Gerais, em que naquele momento adiante o hospital deixou de ser um spa para pessoas ricas e virou um hospital que tratavam de vários tipos de doenças, e depois foi virando um hospital psiquiátrico, em que infelizmente dentro desse entorno todo foi virando uma bagunça extrema. Imagina ter a sua dignidade, vida e soberania da sua existência serem roubadas e dilaceradas de uma forma tão brusca, violenta e mórbida, e ao mesmo tempo oculta de uma forma proposital aos olhares da sociedade, onde quem deveria mais proteger e lutar ao favor costumam mais a julgar, e desejam o tudo de ruim que acontece com quem é menos desejado pela sociedade. Porque todos aqueles, ou pelo menos a grande maioria dos internados, não eram realmente doentes, e doentes mentais, mas pessoas menos desejadas pela sociedade, como gays, pessoas com deficiência física, mental, social e cognitiva, mulheres e depressivos, ou até mesmo pessoas que seriam possíveis ameaças aos poderosos, e sim, estamos falando sobre os pacientes de Barbacena, onde por todos esses motivos e pela imensa negligência do próprio estabelecimento, passaram por fome, frio intenso, calor intenso, ter sua mente corrompida e ser dilacerada por choques e remédios sem qualquer preparo individual para dar. Sofreram com a escravidão porque ali onde todos do Brasil eram para serem livres, entre aspas, mas eram forçados a trabalhar na desumanização dentro de si, e por final, sofreram todos os tipos de violências existentes ao seu corpo, ou seja, ter suas existências desfiguradas e dilaceradas pela negligência e pelo ódio de todos aqueles que tinham poder e se compactuavam. Por trás do nome de um hospital psiquiátrico, escondia-se um verdadeiro campo de concentração brasileiro. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram dentro da instituição, um número que supera o total de mortos na bomba de Hiroshima. O Colônia não tratava pessoas, ele as apagava da sociedade. A superlotação era uma das principais causas das mortes. O hospital, projetado para cerca de 200 pacientes, chegou a abrigar mais de 5 mil internos ao mesmo tempo,
Para você ter uma ideia, naquela época, se você não saísse com documentos pessoais de casa, você poderia ser abordado pela polícia e parar em Barbacena. Fora a forma de como eles eram levados que, assim como em Auschwitz, existia um trem que ia, mas nunca voltava. Os doentes, e muitos que nem sequer estavam doentes, eram amontoados em corredores, dormindo no chão nu, sem colchões, cobertores ou roupas adequadas. Esse ambiente favorecia a disseminação de doenças como tuberculose, pneumonia, sarna e infecções generalizadas, sem qualquer controle sanitário. A fome era uma constante. Há relatos de pacientes que morreram pesando menos de 30 quilos. Muitos se alimentavam de restos de comida, papel, sabão ou até fezes, numa tentativa desesperada de sobreviver. A desnutrição extrema foi uma das maiores causas de morte no Colônia. Em um dos casos registrados, uma mulher foi encontrada morta com o estômago cheio de capim. Outro fator brutal era o frio. Em Barbacena, o inverno é rigoroso, com temperaturas que podem chegar perto de 0 graus Celsius. Internos eram mantidos nus, em celas úmidas, e muitos morriam de hipotermia. O hospital não oferecia roupas, cobertores ou qualquer condição de conforto mínimo. A violência física e psicológica era parte da rotina. Pacientes eram espancados, presos em solitárias por dias, forçados a tomar banhos gelados e submetidos a eletrochoques sem anestesia ou indicação médica. Uma ex-funcionária chegou a relatar que pacientes se apagavam que nem vela após os choques. Muitos morriam em consequência direta desses abusos. Mas o aspecto mais cruel talvez seja o fato de que mais de 70% dos internos não tinham nenhum diagnóstico psiquiátrico. Mulheres consideradas problemáticas, adolescentes grávidas, órfãos, idosos sem família, alcoólatras, homossexuais, pobres, mendigos e até pessoas com deficiência física ou comportamentos tidos como anormais eram internados à força, sem qualquer avaliação médica. A brutalidade não parava com a morte. Os corpos dos internos mortos eram vendidos para faculdades de medicina, sem qualquer autorização da família. Segundo investigações, 1.800 corpos foram vendidos para dissecação em universidades do Brasil inteiro, como se aquelas vidas não tivessem valor nem mesmo na morte. Um caso marcante é o da paciente Maria do Espírito Santo, internada por melancolia após perder o marido e os filhos. Ela viveu mais de 30 anos no hospital, sem nenhum tratamento, até morrer de infecção generalizada causada por falta de higiene. Outro caso chocante é o de um menino de apenas 10 anos internado por comportamento agitado. Ele morreu após ser amarrado em uma cama e deixado sem alimentação por dias. E sabe do pior? O hospital recebeu 100 crianças onde foram pulverizadas nas mãos de quem controlava o local, onde dos 100, só 6 estão vivas atualmente. Essas histórias vieram à tona graças ao trabalho de jornalistas como Irã Firmino e da médica psiquiatra Nise da Silveira, que denunciaram as atrocidades cometidas. O livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, reuniu relatos, documentos e provas incontestáveis dessa barbárie. O que aconteceu em Barbacena não foi um caso isolado. Foi um espelho perverso da lógica de exclusão social do Brasil. O Colônia serviu para esconder e eliminar aqueles que a sociedade não queria ver, os pobres, os diferentes, os incômodos. A violência era sistêmica, legitimada pelo silêncio e pela omissão de autoridades, médicos, famílias e instituições. Lembrar do Hospital Colônia de Barbacena é mais do que um exercício de memória. É um chamado à responsabilidade. O que nos impede de repetir esse horror hoje? Quantas instituições ainda tratam a dor humana com descaso? O Brasil deve a essas vítimas não apenas o reconhecimento, mas a garantia de que a saúde mental, os direitos humanos e a dignidade sejam sempre prioridade, para todos.